Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém. Maioria, graças a Deus. Glória a Deus. Essa vida com Jesus é muito boa, né? É impossível nós não estarmos felizes e satisfeitos com Jesus. Não porque Ele faz tudo o que a gente quer, até porque Ele não faz. Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te amamos, Pai, nós te adoramos, Senhor Deus, porque Tu és bom. Sua misericórdia dura para sempre, Senhor Deus. Nós temos sido alvo constante do Seu amor, da Sua justiça, da Sua graça. Não merecíamos, mas o Senhor decidiu vir ao nosso encontro, restaurar a nossa vida, nos dar um novo destino, escrevendo uma nova história, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio de mais uma vez estar com o Seu povo, a Sua igreja, a noiva do Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos como família, comunidade dos Seus filhos, Pai. Que a Sua palavra possa, Pai, constranger o nosso coração, transformar a nossa vida. Queremos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós abrimos o nosso ouvido, a nossa mente e o nosso coração para ouvir, entender e guardar a Sua palavra. Para a glória do Seu nome, eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos já ganharam o celular de presente? Eu não estou falando que eu vou dar, só estou fazendo uma pergunta. Eu já ganhei, e eu já ganhei celular usado. Mais de uma vez, inclusive. E eu já dei também celular usado. E tanto os que eu recebi quanto os que eu ofertei estavam em bom estado. Dava para usar pelo menos aí por um ano ou mais, né? Os meus filhos. Só a partir de uma certa idade que eles tiveram celulares novos. E foi bem depois, quando eram crianças, embora eu chame de crianças ainda, mas eles não são, exceto o Natan, né? Ainda está sendo coberto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eles não tiveram quando eram mais novos. E eles tinham aquilo que acabava sobrando do nosso, a gente passava para eles. Mas eram coisas muito boas. Só que esses aparelhos usados, antes de chegar na mão dos novos donos, eles passam por uma função. Qual é a função, você sabe? Tem alguém aí? Função de restauração da configuração de fábrica. Alguns chamam de formatar. Essa função apaga todos os arquivos, tais como fotos, vídeos e documentos. Apaga também todos os aplicativos que foram instalados pelo antigo dono, pelo dono anterior, deixando o aparelho tal qual saiu de fábrica, né? Pelo menos na questão da sua configuração. Com as suas configurações e aplicativos básicos. Mundialmente, essa função chama-se reset, ou reset, como a gente chama aqui. Então, vamos chamar de reset. Essa função recebe o nome de reset. Reset significa repor, recolocar, devolver ao devido lugar, começar outra vez, reiniciar, mudar ou alterar o conteúdo de algo, modificando-o completamente, apagar completamente ou restaurar. E o tema da mensagem de hoje é reset. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Você morreria por alguém que não fosse alguém da sua família? Você, marido, com certeza morreria pela vida da sua esposa e dos seus filhos. Se você tem dúvida, deveria ter casado depois. Mas eu creio que você não tenha dúvida alguma. Então, mas a gente não morreria por alguém de caráter duvidoso. Morreria? Não, nem a pau. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ao lermos esses versículos, nós percebemos uma coisa que a gente precisou estudar muito. Jesus morreu por nós, pecadores. Harvard, isso aqui é uma licenciatura, né, Lucas? Eu sei que você já sabia disso. Mas nesse texto encontramos a maior bênção que a morte de Cristo nos trouxe.
e ela é citada 3 vezes nesse texto que a gente leu. Reconciliação, que é o resultado da justificação pelo sangue de Cristo. Mas afinal, o que é reconciliação? Antes da gente saber o que é reconciliação, vamos saber o que é conciliação ou concílio. De acordo com o dicionário Priberan, conciliação ou concílio é pôr de acordo ou chegar a acordo com, aliar, congraçar, juntar, reunir, pôr ou ficar em paz, acalmar, apaziguar, aquietar, pacificar, serenar, tranquilizar, combinar elementos aparentemente divergentes. E isso é fato. Contrários ou incompatíveis, articular, compatibilizar, consertar, alcançar, atrair, granjear. Na etimologia do latim, conciliare é unir, cativar, pôr-se de acordo com, procurar obter. Então, se conciliar é isso, reconciliar é fazer tudo isso que eu falei de novo. Reconciliar, refazer, é restabelecer o acordo entre duas pessoas que tinham inimizades. Juntar de novo, pacificar, reconduzir, restaurar, recuperar, restabelecer, restaurar. Isso é reconciliação. Ser reconciliado com Deus significa que quando encontro com Cristo, quando nós encontramos com Cristo, somos justificados pelo seu sangue. Então, o meu relacionamento com Deus é recuperado, é restaurado, é restabelecido. Ou seja, volta a ser como era antes. Mas como assim? Se não conhecíamos Jesus até que alguém nos apresentasse e nos falasse dele. Como que o nosso relacionamento volta a ser como antes, se antes eu não conhecia Jesus? Se antes nós não tínhamos relacionamento algum com Jesus, exceto tínhamos informação e o resto era religiosidade pura. Porque só conhecemos Jesus quando alguém nos apresentou, certo? Certo? Mais ou menos. Também está certo, mas não está somente certo. No Éden, Deus criou Adão com o propósito de estabelecer um relacionamento com Adão, mas não somente com Adão, com todos que a partir de Adão viriam. Era um relacionamento diário e interativo, onde a adoração, a devoção, comunhão e conhecimento aconteceria de forma livre, crescente e desimpedida. Deus descia na viração do dia e tinha comunhão, relacionamento, como um pai tem com um filho. A ideia de Deus era que toda a humanidade, a partir de Adão, porque quando Deus cria Adão, Deus não vê apenas um homem, Deus vê toda a linhagem, porque Deus ele tem a sua presciência através das 3 características, os 3 atributos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Então, quando ele cria Adão e deseja relacionar-se com Adão, na verdade, Deus deseja se relacionar com todos aqueles que seriam ou que viriam através de Adão, ou seja, toda a humanidade. A ideia de Deus era que toda a humanidade, a partir de Adão, tivesse o mesmo privilégio, por causa da aliança que ele tinha feito com Adão antes de Adão pecar, que a gente chama de aliança edêmica, aliança do Éden. Olha o que diz Efésios 4:4, porque Deus nos escolheu nele. Uau! Deus nos escolheu nele. Deus precisava escolher alguém e ele olhou para ele mesmo. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos conhecia nele mesmo, através da sua onisciência. Então, quando nós conhecemos a Jesus, é restaurado um relacionamento que não deveria ter sido quebrado. Nós não nos lembramos porque não decidimos isso, mas a essência da humanidade existe para relacionar-se com Deus. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós reatamos com Deus. Nós reconciliamos com Deus. Nós temos a oportunidade de viver novamente o que Adão vivia. Na minha concepção, muito mais excelente. Na verdade, na concepção bíblica, muito mais excelente. Então, quando recebemos Cristo, temos acesso a alguém que já nos conhecia antes, a saber, Deus. E ao sermos justificados pelo sangue de Jesus, somos resetados. Recebemos um reset, ou seja, recebemos uma restauração da configuração de fábrica. Ou seja, temos novamente, como Adão tinha, livre acesso, de forma livre, desimpedida e restrita a uma vida de adoração, devoção, comunhão e conhecimento de Deus. Aleluia! Tudo aquilo que Adão tinha, quando nós somos restaurados, reconciliados com Deus por intermédio de Jesus, nós passamos a ter também. Porém,
nós não estamos no Éden. Como nós temos esse acesso? O próprio Deus rasga aquilo que separava nós dele, que é o véu, e podemos comparecer diante dele. Na verdade, por causa de Jesus e por causa do Espírito Santo enviado por Jesus, nós somos mais bem-aventurados que o próprio Adão, exceto na questão de vê-lo face a face, porque eu fico imaginando que deveria ser algo muito doido. Sentar com Deus na viração do dia, tomar um chá às 5 da tarde, conversando com Ele. Mas a Bíblia diz, em Hebreus 12:31, que todos esses grandes homens de Deus do Antigo Testamento, apesar de eles terem feito coisas grandes, eles não alcançaram a promessa, mas a nós, Deus preparou algo muito mais excelente, porque nós alcançamos a promessa. E a promessa, na verdade, é o próprio Deus, é o relacionamento com Ele. Nós alcançamos a oportunidade de ter um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Mas será que nós usufruímos desse benefício? Será que fazemos valer a pena a morte de Jesus? Ou será que muitas vezes o nosso estilo de vida denuncia que Jesus, na verdade, morreu em vão? Porque se Ele morreu para que fôssemos reconciliados com Deus, se Ele morreu para que restabelecesse, restaurasse um acesso ao próprio Deus, e nós não fazemos isso, ou nos achamos autossuficientes, não preciso de Cristo para me aproximar de Deus. E, na verdade, a gente estabelece, Jesus morreu em vão, porque eu não preciso acessar a Deus. Então, nós precisamos aprender a usufruir. Nós precisamos usufruir do benefício da reconciliação. Quando nós reconciliamos com alguém, o relacionamento ele passa a ser igual a antes da ofensa. Quer um exemplo de perdão? Sabe que, resumindo, o que é o perdão? É devolver à pessoa a posição que ela tinha antes de ter ofendido. Não, eu perdoo, mas eu não vou devolver essa posição à pessoa. É óbvio que se ela quebrou totalmente a confiança, ela vai precisar reconstruir. Mas perdão é não imputar à pessoa a culpa pela ofensa. Não foi isso que Deus fez conosco? Não é isso que Ele nos ensina, sendo o próprio exemplo disso? Então, quando nós somos reconciliados com Deus, a posição que nós tínhamos antes de ofendê-lo com os nossos pecados é restaurada. Aleluia. Glória a Deus. E temos algumas realidades, na verdade, uma realidade de alguém que é reconciliado com Deus. E vamos aprender 3 coisas, pelo menos. E a primeira é, quem é reconciliado com Deus, quem recebeu esse reset, ele anda em boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, se nós fomos reconciliados com Deus, nós precisamos caminhar em boas obras. Não somos salvos porque praticamos boas obras. Você não é salvo porque você se considera bom. Chegaram para Jesus, bom mestre, ele olhou, ninguém é bom senão o Pai. Jesus se colocou no pacote fora das pessoas que são boas. Se ele fez isso, como que eu ouso dizer, não, eu sou uma boa pessoa? Não somos salvos porque praticamos boas obras, não. Muitos acreditam que sim, que quanto mais você pratica boas obras, mais você evolui, até chegar ao grau de um ser elevado, de um ser iluminado, mas está errado. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outro meio de salvação que não seja Jesus Cristo. Então, não são as suas obras ou as suas boas obras, as nossas boas ações que vão nos garantir salvação. Jesus não precisa de um empurrãozinho para a redenção. O sacrifício de Jesus, além de ser perfeito, ele é suficiente. Nós não precisamos de um voucher que vai garantir a nossa salvação de acordo com aquilo que nós fazemos. Não, isso é errado. A morte de Cristo foi suficiente. A Bíblia diz que de uma vez por todas, o sacrifício foi feito. Não somos salvos pelas nossas boas obras, mas também não somos salvos por boas obras de outras pessoas, que muitas vezes são colocadas no papel de mediadoras porque tiveram uma vida de piedade, sim, tiveram uma vida exemplar, sim, tiveram uma vida de doação ao próximo, sim, mas por causa disso muitas pessoas colocam essas pessoas
que foram pessoas que andaram em boas obras, colocam elas como mediadoras. Só que a Bíblia diz que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. Não importa quantas pessoas fizeram boas obras, glória a Deus se elas deixaram um legado, deixaram um exemplo, mas elas não têm peso suficiente de salvação, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. E Ele é o mediador, Ele que faz a mediação, Ele que conversa, Ele que fez esse caminho entre nós e Deus. Ele fez um caminho no deserto. Ele que permitiu a gente caminhar por uma trilha que nós não poderíamos caminhar, porque os nossos pecados impediam isso. Então, não é as obras de nenhuma pessoa, não são as obras de nenhuma pessoa que nos salvam, que podem nos proporcionar alguma coisa, porque só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas somos salvos para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras, que é uma forma da expressão da bondade de Deus em nossa vida. Como eu sei que eu fui reconciliado com Deus? Através da justificação do sangue, e o fato de eu ter sido reconciliado me coloca novamente no acesso livre e restrito a Deus. Eu não preciso me imigrar lá para Israel uma vez ao ano. Eu não preciso que um homem, seja sacerdote, pastor, padre, seja lá quem for, alcance ou acesse a Deus em meu lugar. Não. Deus, quando me reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus, Ele me deu a possibilidade de livre acesso. É 24 horas por dia e é em qualquer lugar que você esteja. Não importa se é dentro do seu quarto, e é o melhor lugar, é o lugar secreto, mas isso pode acontecer dentro do seu carro, no banheiro da sua empresa. A questão é, se Jesus está conosco 24 horas do dia, então podemos acessá-lo 24 horas do dia. É óbvio que é muito bom marcar o encontro, porque tudo aquilo que nós agendamos significa que tem um grau de importância, amém? Nós não podemos deixar, o tempo que sobrar, o resto do meu tempo eu dou para o carpinteiro. Não, se ele é importante, também precisamos ter um momento agendado com ele. Agendado. Esse momento eu não posso trocar por ninguém, porque eu estou conversando com a pessoa mais importante da minha existência. Então, somos salvos para boas obras. E as boas obras são a expressão da bondade de Deus em nossa vida. Quando foi a última vez que fizemos algo que nos custe para alguém? Seja custar de tempo, dinheiro, disponibilidade. Eu já vi pessoas assim, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá a oportunidade de ter um carro. Eu quero levar minha família para passear, mas eu quero dar carona para os nossos irmãos também, que, meu Deus do céu, eu fico muito triste ao vê-los caminhando longe. Daí Deus dá um carro, o irmão mora na 6ª quadra, sem asfalto. Daí ele falou, não, eu não posso dar carona, vai sujar o carro. Eu lavei, o tapete está limpinho ainda. E nem é de borracha, nem sei como que é o nome daquele outro tapete. Eu até troquei o meu, porque, meu Deus do céu, que gruda aqueles fiapos ali, não sai mais. Eu falei, não, comprei um de borracha, tirei aquilo lá. E aí a gente quer tanto uma bênção para abençoar, e quando a bênção vem, a gente dá uma desculpa dizendo que é zelo pelas coisas de Deus, para não sujar, porque o irmão mora num lugar onde tem barro. Então, será que nós temos de fato exercido a bondade, que são as boas obras? Cara, eu lembro quando a gente começou, a gente já estava lá onde era bailão, e era meio longe, era lá na Rua Portugal. E a maioria da galera da igreja era daqui, e alguns eram de lá, né, perto principalmente da casa da Sabrina e tal. O pastor ele fazia umas 3, 4 viagens. Faltando 5 minutos para o culto, ele estava chegando com a última leva de galera. Assim, na Toyota Fielder, vinha com 10, 11. Né, ia saindo, eu falei, meu Deus, tem gente entrando pela outra porta, porque não para de sair. E ajudando. Alex, mas eu tenho que fazer isso sempre, queridos. Na verdade, a gente precisa entender a necessidade. Eu não sou muito a favor da gente ter que ficar insistindo para um crente velho, não de idade, mas gasto pelo tempo que ele deveria frutificar e já não frutifica. Se não buscar, ele não vem para a igreja. Uma coisa é a gente buscar aqueles que estão conhecendo a Cristo. Nós estamos ajudando eles a encontrar esse acesso, esse caminho. Não, eu vou te buscar. Você não vai se livrar da gente tão fácil. Vamos lá, vamos buzinar.
esperando, mas eu vou tomar banho ainda, não dá tempo, eu só vou buscar mais 5, passo aqui na volta. Mas daí o cara está ali 300 anos, não frutifica, não contribui, não serve, e só vem se for buscado, não reconciliou com Cristo. Não foi reconciliado com Deus, não foi justificado pelo sangue. Por quê? Porque quem vive isso, caminha em boas obras. Não é só alguém que gosta de que eu gosto de boas obras. Aí o que você faz? Não, eu gosto que faço para mim. Vai te converter. Então, se a pessoa conhece Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus, foi reconciliado com Deus, foi justificado, precisa caminhar em boas obras. Você já foi no mercado com o pastor? Demora muito. Ele fala de Jesus para uma pessoa, ora para outra, e já vi ele pagando compra de alguém. Então, ele sempre está manifestando aquela bondade de Deus. Cara, como eu preciso aprender muitos com ele, porque às vezes eu vou tão rápido de volta e falei, Jesus, eu não percebi as pessoas ao meu lado. E se a pastora quer tomar um café às 5 da tarde, ela pede às 3, mais ou menos. O pastor ir no mercado, porque ele vai orar pelas pessoas, ele vai fazer alguma coisa. Então, a gente tem exemplo. Nós temos exemplo. O pastor não é um Deus por conta disso. Não, ele é uma pessoa comum que atendeu um propósito extraordinário. Essa é a única diferença. Nós fomos chamados para esse propósito extraordinário. Nós fomos chamados para um Deus que é excelente. Então, que a gente possa corresponder e manifestar essa bondade de Deus para com as vidas. Eu não sou salvo por boas obras. Eu pratico boas obras porque sou salvo. Boas obras são uma evidência da salvação. Se eu nunca pratiquei boas obras depois de ter sido salvo, então eu não sou salvo, eu sou alguém que gosta do Evangelho. Eu sou um simpatizante da igreja. Se Deus está em mim, a bondade dele é terrivelmente esplêndida. Ela precisa sair pelos meus poros. Ela precisa ser manifesta através da minha vida. Filipenses 4:5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Amabilidade é ser amável, é ser generoso, é ser cordial, ser gentil. É caminhar a segunda milha quando pede para você caminhar a primeira, é dar a capa quando te pede a túnica. Mas não é ser bobão, mané, Zé Orelha. Não faça isso, não caminhe em boas obras somente pela emoção. Falei de manhã, os caras já estavam tirando sarro de mim, vou ter que falar de novo. Antes de você ajudar um lascado, sabe por que ele está lascado. Senão você vai receber um kit dele. Que te lasque. Pérolas do apóstolo Natanael Brito, né? E é verdade. E é verdade. Tem pessoas que, se você estende a mão, ele te puxa para o buraco junto. Então, não estou falando para você não ajudar ninguém, estou falando para você agir com sabedoria e discernimento. Entendeu? Não adianta ficar só dando peixe. A fome imediata você mata com peixe, mas você pode ensinar aquela pessoa a pescar. Principalmente se for um homem pai de família. Lá em casa é difícil bater lá na frente de casa homem marmanjo. Acho que eles já descobriram. Daí eles mandam as crianças, os bens. Porque eu falei, qual é a doença que você tem? Eu fico rastreando onde tem emprego. E fico só aguardando ali. Não, a situação está difícil, está sem trabalhar, estou. Qual é a doença crônica que você tem? Não tem nenhuma. Então, amanhã, às 8 horas, vamos marcar aqui, eu vou te levar num lugar. Nenhum apareceu até hoje. Então, eu estava tentando ajudar ele a mudar a história. E ele estava tentando me enganar, dando migué. Então, queridos, Alex, você não agiu com boa obra. Agi sim. Eu não estou falando de mim como autopromoção. Mas, querido, homens precisam aprender a morrer pela sua família. Então, nós cremos que a fibra moral da cidade vai ser mudada. Então, nós precisamos começar a agir como se ela já estivesse sendo. Amém? Segunda característica de alguém que é reconciliado. Ele é santo. Efésios 4, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A gente ouve constantemente duas frases. Ninguém é perfeito e ninguém é santo. É uma verdade? Mais ou menos.
Infelizmente, sabe o que é? Geralmente nós usamos essa frase porque não estamos dispostos a viver em santidade, então eu faço da minha desculpa uma sentença. Para que quando eu for reprovado, eu fale, mas eu falei e ninguém é santo. Mas eu falei e ninguém é perfeito. Eu ajo sem predisposição a viver uma vida correta e levanto esse outdoor justificando a minha desculpa, para que quando a minha reprovação ficar exposta, eu falo, mas eu avisei que eu não sou santo. De fato, se partirmos do princípio que santidade nasce do próprio ser humano, então a frase está correta, ninguém é santo. Porque o único que emana a santidade é Cristo, único. Só que santidade é o resultado da natureza de Deus através do Espírito Santo em nossa vida. Você tem o Espírito Santo de Deus? Vou perguntar de novo, acho que o som ficou meio baixo. Você tem o Espírito Santo de Deus? Aleluia! Então você não tem desculpa para não exercer santidade, para não manifestar santidade. Porque se você tem o que causa a santidade habitando dentro de você, então, se nós temos esse potencializador dentro de nós não temos como dizer que não conseguimos praticar. Então, como nós chegamos à santidade? Santidade é o resultado da natureza de Deus, através do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos a nossa natureza, adâmica, carnal, caída, pecadora, é a natureza humana, e temos a natureza de Deus, que Ele nos deu de graça, através do seu Espírito Santo. Santidade é a cultura do reino. Amém? Como que implanta uma cultura? Como que você, na verdade, derruba uma cultura? Com uma contracultura. Uma colonização, para acontecer, ela precisa trazer coisas que são contrárias àqueles costumes, àquela cultura local. Eles vêm com um novo idioma, as pessoas falavam um idioma, mas agora essa nova cultura traz um outro idioma, elas tinham uma forma de negociar, essa cultura traz uma outra moeda. Eles tinham uma forma de viver, essa cultura traz outro sistema de crenças e de tradições. Então, a cultura do reino de Deus, quando vem para a nossa vida, ela vai combater a nossa cultura, a nossa cultura carnal, a nossa natureza carnal. E é a única forma de nós conseguirmos ou começarmos a experimentar santidade em Deus. Quando a natureza de Deus invade a nossa vida, quando ela está dentro de nós. Então, santidade é a cultura do reino de Deus sendo manifesta em nossa conduta. Ser santo é ser alguém que foi contagiado pela presença do Espírito Santo. O contágio é alto. É um risco. Cuidado ao se aproximar do Espírito Santo. Você pode ser contagiado por ele. Amém? E quando nós somos contagiados pelo Espírito Santo, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não só apenas temos ele, mas nós andamos nele, somos conduzidos nele. Ser santo é ser alguém cada vez menos parecido consigo mesmo. Porque se nós fôssemos suficientes, se fôssemos bons mesmo, como antigamente a gente pensava, e atualmente às vezes a gente pensa, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, porque a gente era autossuficiente. Mas não, ser santo é ser alguém cada vez menos parecido consigo mesmo. Para se tornar parecido com quem? Com Cristo. Alguém de vocês já ouviu? Na minha concepção não é a regra, não diz o Senhor, digo eu, não o Senhor, o Paulo dizia algumas vezes na sua carta, que todo cristão precisa ouvir. Cara, você está diferente. Você não é mais o mesmo. Tem alguma coisa em você que eu não consigo dizer que é, mas que você fala diferente, as suas palavras agora estão diferentes, o seu posicionamento está diferente. Uma vez falaram, Alex, você está com uma aura diferente. Eu falei, não é aura não, querido, isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque de mim eu não tenho nada de bom. Então, se tem alguma coisa diferente que aponta para o alto, é Jesus. Tira isso da minha vida e vocês vão ver a terrível coisa que volta a ser. Então, nós precisamos nos tornar cada vez menos parecido conosco mesmo. Nós precisamos ouvir, eu não te reconheço mais. Por quê? Porque nós estamos nos parecendo com Cristo. A palavra santo, kadosh, ela significa ser separado, posto à parte. É alguém que decidiu andar no mundo, mas não ser do mundo. Tem uma música, não sei de quem que é, os old school aí talvez lembrem. Estamos, mas não somos. Tem uma música que fala assim, é meio que um rap, né, Lucas? Não sei se o Lucas é dessa... Curte muito que essa área. Estamos, mas não somos. Estamos nesse mundo, mas não somos esse mundo. O pastor Michel falava muitas vezes, precisamos ter a unção da garça.
que anda no lodo, anda na lama, anda no mangue, mas as suas penas permanecem limpas. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Então, se nós não pertencemos a esse mundo, a gente tem que agir tal qual pessoas que pertencem a uma nova terra, a uma nova identidade, a uma nova criatura. Muitas vezes cantamos que não somos desse mundo, dizemos amém quando é pregado que não somos desse mundo, mas nossas atitudes lembram do mundo. As nossas atitudes parecem muito mais mundanas do que cristãs. Algumas pessoas julgam a gente como igreja. E eu sei que você, eu sei que de alguns já fizeram isso. Ontem eu estava conversando com um rapaz que ele falou, eu entrei na igreja, fiquei 2 minutos e fui embora. Isso aqui não é uma igreja. Tudo escuro, as luzes de boate, um telão parece um cinema. Cara, não me julgue por aquilo que você vê fisicamente. Deus não habita num templo feito de mão humana. Você acha que Deus vai, vou descer num lugar onde está pintado de dourado, de branco. Deus habita em você. Nós somos igreja. Quer nos julgar, julgue pelos frutos, não pela cor da nossa parede. Então, uma igreja mundana. Por quê? Porque nós temos padrão de santidade no relacionamento e nós não somos a favor de namoro na adolescência. Você é pai, a responsabilidade e a autoridade espiritual sobre seu filho é única e exclusivamente sua. Mais até do que o pastor. Sabia que você, pai, tem uma autoridade maior do que o pastor sobre a vida do seu filho? Então, se você deixa ele namorar antes dos 18, antes de ter maturidade, antes de ter condições, amém. Mas nós ensinamos que jovens precisam ter maturidade, entendimento de que namoro é o primeiro passo, na verdade o último passo antes do casamento, e que não precisa se abrasar, como a Bíblia diz, ficar se pegando. Então não nos julgue pelo aquilo que você vê pintado nas paredes ou pendurado nas treliças. Nos julgue pelo que nós estamos dispostos a viver por Cristo. Eu não estou falando isso aqui porque, nós somos fera. Nós somos os caras como igreja. Não, cara, nós somos os mais servos. Nós queremos servir. Nós temos o privilégio de servir outras igrejas. Nós não somos melhores do que ninguém, não. Nós precisamos e dependemos de Cristo tanto quanto todo mundo por aí. Mas não vem dizer que nós somos mundanos por causa da cor da parede da igreja. Façam-me o favor. Isso é muito infantil. Muito infantil, para não dizer outra coisa. Nós estamos nesse mundo. Se tudo isso aqui ofender a Deus e macular a santidade de Deus, então ok. Mas enquanto tiverem pessoas sendo curadas, sendo restauradas, sendo salvas nesse lugar, eu entendo que Deus continua fazendo a sua vontade. E nós vamos continuar caminhando com Cristo, querido. Não ligando para o que os outros dizem, porque se a gente parar para ouvir e responder, vai demorar muito. Nós não temos tempo a perder. Existem muitas pessoas que precisam ser reconciliadas com Cristo. E a nossa boa obra é anunciar as boas novas para essas pessoas que ainda não sabem. Ser santo é ser alguém que, por mais que ele erre, ele não tem prazer no erro e nem prazer no pecado. Porque, queridos, eu não sei, creio que não mentiram para você dizendo que você entregando sua vida para Jesus vai virar um mar de rosa e você nunca mais vai pecar. Se falaram isso para você, mentiram, viu? Mentiram. Você vai errar. O próprio João, em uma das suas epístolas, ele diz: filhinhos, não pequeis. Portanto, se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo. Então, alguém santo não é alguém que não erra, mas é alguém que se arrepende, porque ele não quer ofender a Deus com seus pecados, muito menos entristecer o Espírito Santo no qual ele foi selado. Ele se arrepende, ele recalcula a rota, e ele segue a rota calculada. Eu não sei se você eu geralmente quando vou para São Paulo, não sei, acho que é um sonho de consumo ir para São Paulo e não usar GPS. Porque eu converso com as pessoas que moram 5 anos lá, eles usam, imagina eu que não moro, que vou muito raramente para lá. Só que quando a gente se perde, o GPS aparece ali, recalculando a rota. Às vezes aquela mulherzinha xarope, ela fala, ou às vezes só aparece escrito ali na tela dela, da telinha, que está recalculando a rota. Então ela recalcula e nos dá uma nova alternativa de rota para a gente voltar para a rota original. Para a gente voltar a caminhar para o lugar que vai nos levar ao destino que nós gostaríamos antes. E muitas vezes na nossa vida acontece. O erro é errar a rota. Um dos sinônimos de pecado é errar o alvo. Então, às vezes, a gente vai errar.
Mais do que a gente gostaria. Paulo disse, né? Aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Maldito o homem que habita dentro de mim. Então, muitas vezes nós vamos estar nessa jornada com Cristo e vamos errar. O Espírito Santo, que é o nosso GPS, ele vai recalcular a rota. Cabe a mim e a você decidir se vamos seguir a rota que ele recalculou ou seguir a nossa própria sabedoria. Porque às vezes a gente é sabão demais, né? O que é o sabão? É o que acha que sabe tudo. Então, cara, se submeta ao GPS chamado Espírito Santo. Se ele recalculou a rota, siga aquilo que ele falou. Se arrependa de ter errado e vai. Isso é santidade. Santidade não é alguém intocável, inacessível. Não, isso não tem a ver com isso. Santidade não se alcança quando morre, se alcança quando vive. Na verdade, quando você morre para o mundo, não quando você morre fisicamente. Quando você morre para o mundo, para as obras da carne, para o pecado. Aí você começa a produzir, você não, o Espírito Santo começa a produzir santidade em você. Ser santo é ser alguém que escolheu honrar e agradar a Deus com a sua própria vida, ainda que custe a sua vida. Então, ser santo não é algo mirabolante, inalcançável para nós. Ser santo é apenas ter um contato diário com Jesus Cristo. E à medida que nós vamos ter contato com Ele, nós vamos admirando, vamos contemplando, e a gente se torna parecido com aquilo que nós contemplamos. Então, nós conhecemos a Jesus através da Sua palavra, temos relacionamento com Jesus através da nossa vida devocional. E nós vamos abandonando a nossa natureza e vamos exercendo ou vivendo a natureza de Deus. Parece impossível? Sim ou não? Não. É fácil? Também não. Mas só é impossível até alguém fazer. Então, se alguém fez, deixa de ser impossível. Jesus foi o primeiro que fez. Mas era Jesus, sim, mas ele era homem também. Ele também foi tentado. E muitas pessoas, eu conheço muitos irmãos da nossa igreja que vivem uma vida de piedade. Eu não estou falando nem de liderança. Eu estou falando de pessoas que decidiram viver honrando e glorificando a Deus. E a sua vida é um exemplo. Então, é alguém que escolheu honrar e agradar a Deus. Não produzimos santidade. Não são nossas obras nem nossas conquistas que demonstram a nossa santidade. Pelo contrário, é a nossa renúncia e entrega. Não é o que você alcança que denuncia que você vive em santidade, o que você é santo. Não, é aquilo que você está disposto a renunciar e entregar. Isso começa a apontar mais a santidade do que aquilo que a gente crê que alcança e pode servir para isso. Santidade se dá com relacionamento profundo e contínuo com o Espírito Santo. E eu quero crer, na verdade eu creio muito, que há muito mais sinais de santidade na forma que você trata o seu cônjuge. Viu, marido, a forma que você trata a sua esposa. Viu, esposa, a forma que você trata o seu marido. Seus filhos, seus pais, as pessoas que não têm nada para te oferecer de bom. É a forma que você trata ela, que demonstra também muitas vezes santidade. Como você trata o seu patrão e o compromisso que você tem com ele. Você, patrão, é a forma que você trata os seus funcionários, através da autoridade que Deus concedeu a você. Nós vemos santidade nesses momentos. Muito mais nesses momentos nós vemos santidade do que a forma que nós louvamos intensamente no culto. Porque nós estamos aqui, Senhor, que ruja o leão, a terra estremeça. E, a gente está aqui, é bom fazer isso e precisamos adorar a Deus com intensidade. Mas não é aqui que a nossa santidade, a essência do Espírito Santo em nós é demonstrada, querido. Aqui, na verdade, nem precisa a gente ficar fazendo de conta que é quem a gente não é. Porque no meio dos santos, na comunidade dos filhos de Deus, é o lugar da gente expor as nossas fraquezas. Aqui é o lugar seguro para a gente aprender a não fazer mais aquilo que a gente vive fazendo. Não é ser duas caras, mas se tem um lugar onde a gente precisa baixar a guarda e estar suscetível à correção, é no lugar onde Deus manifesta a sua presença. Só que daí isso precisa ser sustentado por uma vida santa lá fora. Os nossos vizinhos ouvem o barulho das boas obras ou da gritaria que acontece dentro da nossa casa. Há muito mais sinais de santidade na nossa vida comum do que dentro da igreja. Muito mais santidade, muito mais sinal de santidade numa vida normal lá fora do que num culto avivado aqui. Para mim, eu, Alex, creio muito que o culto é resultado da minha semana. E resultado daquilo que intencionalmente eu decidi viver durante a semana. Então eu venho aqui e falo, Deus, eu não tenho coragem de te pedir nada. O Senhor me deu mais do que eu precisava. O Senhor me deu a sua vida. Isso é, para mim, suficiente. Mas mais do que isso, o Senhor me deu uma família.
O Senhor me deu uma história. O Senhor me deu capacidades. O Senhor me deu inteligência. O Senhor me deu uma família na fé. O Senhor me deu pessoas para estarem ao meu lado. A única coisa que eu venho aqui, Senhor, é dizer que Tu és santo, que Tu és bom. Eu não tenho coragem de fazer uma lista de petição. Não que isso seja errado, mas é que muitas vezes nossa vida de devoto é ficar pedindo. E a gente esquece de agradecer aquilo que Ele já tem feito. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A santidade é aperfeiçoada, é um processo. Ninguém recebe Jesus e o cara está top das galáxias. Não, é um processo, é dia após dia, tropeço, levanto e continuo. Eu falho um pouco aqui, mas eu levanto e vou em frente. Eu dei uma na trave, peço perdão para a pessoa, peço perdão para Jesus. É assim, querido. Isso é constância. Não é sempre numa intensidade, mas é sempre com desejo de agradar a Deus, de servir pessoas, de fazer a vontade de Deus na nossa vida. E entendendo que a nossa santidade é aperfeiçoada no temor de Deus. Hoje nós estamos vendo atrocidades. Eu estou falando de igreja, não estou falando do mundo. No mundo eu jaço no maligno. Eu tinha uns amigos que ficavam de cara, olha o que aconteceu com cantora tal do mundo, olha o que aconteceu com pessoa tal. Eu falei, cara, é normal. Para mim é anormal acontecer dentro da igreja. Atrocidades que estão acontecendo dentro da igreja. De muitas igrejas por aí que se dizem igrejas, pseudo-igrejas, porque perderam o temor de Deus. Estão, além de tirar a lã da ovelha, estão tirando a gordura, deixando o rebanho raquítico, construindo impérios para si, torres de Babel, alimentando o seu ventre com base no sofrimento das pessoas. Infelizmente isso está acontecendo. Eu não estou aqui como o profeta do caos, não, querido. Estou falando que acautelai-vos, que você caminhe aperfeiçoando a sua santidade em Deus, que você não seja enganado por falsos profetas. Entenda que Deus te chamou para conhecê-lo, não caminhar apenas no conhecimento dos outros. O que você conhece de Cristo? Aquilo que o meu pastor conhece de Cristo. Você tem livre acesso, lembra que você foi resetado? Lembra que você tem as configurações originais de fábrica? Lembra que você tem o mesmo privilégio que Adão teve, só que mais ainda, porque agora você tem o Espírito Santo dentro de você. Então você tem livre acesso, conheça-o. Muito mais além do que aquilo que nós pregamos aqui, você tem uma fonte que jorra dentro de você para a eternidade. O temor de Deus nos leva a uma vida santificada. Significa que quando eu perco o temor, a falta de santidade acaba sendo demonstrada em minhas atitudes. Quando uma pessoa perde o temor a Deus, as atitudes dela revelam isso. Revelam. Eu não sei se você já conheceu pessoas que tão temerosas, tão amáveis, estavam lutando para fazer tudo certinho, mas foi perdendo Jesus de vista. E elas passaram a agir como agiam antes de conhecer Jesus. Elas acabam tendo atitudes que deixam ela muito mais parecida com aquele velho homem do que a nova criatura. Só que como isso não acontece do dia para a noite, isso é paulatinamente, isso é bem devagarinho que vai acontecendo, é que nem um filho que a gente não vê crescer. Eu não vi o Natan crescer, de repente, bum, estava do meu tamanho. Não foi de repente, foi devagarzinho. Então eu não ficava medindo ele todo dia, então eu não percebia que ele crescia. Afastamento de Deus é parecido. Como está tão perto da gente, a gente não percebe o quanto isso está acontecendo. Só que quando a gente vê, fala, meu Deus do céu, eu estou longe. Por quê? Porque eu deixei de temer a Deus. E agora eu estou me olhando no espelho e eu estou vendo que as minhas atitudes não condizem com o Espírito Santo. Então, se você é uma dessas pessoas, volte, seja reconciliado com Deus e permita que a graça e o amor de Deus transforme a sua vida. Terceiro e último, alguém que foi reconciliado, ele anda no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Lembra que resetar ou conciliar, na verdade conciliar, é fazer com que partes opostas
passem a andar em amizade? Então, o espírito milita contra a carne contra o espírito, porque são opostos. Então, a nossa natureza carnal, ela nunca vai se converter. É por isso que não é fácil, querido. Porque carne não se converte. No arrebatamento, o que acontece com a nossa carne é revestida de incorruptibilidade, porque ela não se converte. Voltando aqui. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos em si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo, ou não estáis sob a lei. Existe uma guerra entre carne e espírito. E essa guerra eu gosto de ilustrar como 2 leões. Muita gente já ilustrou aqui, então não é fruto da minha sabedoria. E nem é tão sábio assim. Você quer colocar 2 leões para brigar, só que um você alimenta 4 vezes ao dia com muita proteína, muita carne, e o outro você alimenta 1 vez ao dia com legumes. Eu não sou contra legumes, querido, mas leão acho que não é muito a favor, não. Quem vai ganhar a briga? Vamos lá, pessoal. Quem vai ganhar a briga? O mais alimentado, amém? Aquele que foi alimentado mais vezes, com mais sustância. As evidências, o nosso comportamento demonstra quem nós alimentamos mais, carne ou espírito. Aquilo que nós fazemos diariamente na nossa vida comum demonstra quem nós alimentamos mais, a carne ou o espírito. Nós precisamos entender isso. Se a nossa carne ela é mais alimentada, o que ela produz? As obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Elas não são ocultas, elas são conhecidas, elas são expostas. Prostituição ou imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A partir do momento que eu conheço a Cristo e sou reconciliado com Deus através dele, e pratico isso porque ele estava escrevendo à igreja, eu não herdo o reino de Deus. Ponto final. Ponto final. Essa é a evidência da natureza humana. As obras da carne, elas são as características da natureza humana. Aquilo que nós não precisamos aprender, mas nós exercemos como se fôssemos pós-graduados. Já se a gente alimenta mais o Espírito, a evidência é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade ou amabilidade, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você percebe que no versículo anterior diz: se sois guiados, versículo não, que a gente leu em Gálatas, no capítulo 5, versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E agora, quando fala que quando nós manifestamos o fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei, porque a lei foi feita para o pecado. Se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, pois a lei precisava condenar o pecado na carne, mas não podia porque era fraca. Não a lei era fraca em si, mas ela estava enfraquecida naquele que estava executando a lei, que era o homem. Moisés desceu com a lei, estabeleceu a lei, mas o homem natural não conseguia cumprir a lei. Então, ele enfermou a lei. A própria humanidade deixou a lei fraca. E olha que Romanos 8 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez. O que ele fez? Enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador. A semelhança de Jesus era de um homem pecador. Então nós não temos desculpas, porque nós temos o Espírito Santo, era o que Jesus tinha. E isso nos basta para a gente conseguir avançar, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Enviando seu Filho, seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Então, a lei não conseguia condenar o pecado. Mas Cristo Jesus, a semelhança de homem, como oferta pelo pecado da humanidade, condenou o pecado na carne. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei, por mais que fossem difíceis, a Bíblia chama de justas exigências,
que ninguém conseguia cumprir, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Por quê? Por causa de Cristo em nós. Por quê? Porque Ele não veio abrogar a lei, mas Ele veio cumprir. Jesus cumpriu a lei. E por causa disso, nós conseguimos que essas leis fossem plenamente satisfeitas. Não que a gente consiga produzir isso, mas Deus, por ter condenado o pecado na carne através do seu Filho Jesus, nós conseguimos atender às exigências justas da lei. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei se vivemos e andamos no Espírito. Somente se, é uma condição. Se andamos no Espírito, nós não somos subjugados à lei. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Qual tem sido o objeto do nosso desejo? Isso revela se nós somos guiados pela carne ou pelo Espírito. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se coloque de pé, por gentileza. Ei, cristão que está aqui, se nós andarmos no Espírito, se manifestamos o fruto do Espírito, então nós não estamos debaixo do jugo da lei. Porque a lei não tem eficácia sobre os que são guiados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele nos deu. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi concedido mediante a autoridade. Só pode outorgar alguma coisa alguém que tem autoridade para isso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi outorgado. Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade, nos enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E assim, quando nós convencidos por Ele, podemos praticar a sua vontade, caminhando em santidade. Se de fato temos o Espírito Santo, e eu perguntei aqui se vocês tinham, vocês falaram que tinham, e eu acredito muito em vocês, viu? Tamo junto. Vou perguntar de novo só para tirar dúvida. Você tem o Espírito Santo? Diminuiu a voz já. Fique tranquilo, querido, o Espírito Santo não nos dá temor. Você tem o Espírito Santo? Aleluia. Então, se temos de fato o Espírito Santo, precisamos viver de acordo com alguém que se parece com Jesus. E o que foi o que mais que Jesus faz por você? Te perdoa. Esta é a obra do Espírito Santo. O desejo de Deus é que sejamos reconciliados através de Cristo, resultando em mim e você vida e paz. Quero orar contigo. Se você é convidado a estar aqui, você nunca recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você nunca se entregou plenamente a Ele. Nunca fez uma confissão pública entregando a sua vida. Talvez você tenha seguido religião, tenha tido informações sobre Cristo, mas saiba que hoje Deus está te chamando para você conhecê-lo como Ele é. Ou você já se entregou a Cristo alguma vez, seja nesse lugar ou em outro lugar, mas você acabou se desviando. E eu quero dizer para você, esse é o lugar de reconciliação. Deus deseja produzir vida e paz em você através do Espírito Santo. Se você está aqui, faz um sinal da sua mão. E você quer receber Jesus, faz um sinal, eu quero orar contigo. Temos alguém? Se você está aqui, talvez você nem sabe por que veio. Eu sei dizer por que você veio, porque Deus quis que você estivesse aqui. Pela sua soberania, Ele veio te dar a oportunidade hoje de receber salvação. E se você está aqui, eu gostaria de orar contigo. Então, faz um sinal da sua mão, ou saia do seu lugar, ou manifeste de alguma forma para que a gente possa estar aqui orando junto, para que Ele possa reconciliar você novamente com Deus, para que Ele possa novamente escrever uma nova história para a sua vida. Temos alguém? Amém. Então eu vou para o segundo. Você, igreja, a palavra é contigo. Glória a Deus. Você, igreja. Se essa palavra veio de encontro à sua situação,
Se você reconhece que precisa começar a andar em boas obras, que a bondade de Deus não está tão visível assim na sua vida como ela precisava estar, mas você gostaria de viver isso. Você que luta às vezes para glorificar a Deus com a sua vida, manifestando santidade, mas parece que isso é difícil, é quase que uma porta impossível de abrir. Ou você que precisa andar em espírito de fato, evidenciando a natureza de Deus em sua vida e no seu comportamento. Eu quero orar com você. Vem aqui à frente, por gentileza. Saia do seu lugar aqui. Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse se tornar filho de Deus. Filho se parece com o Pai. E nem sempre na nossa trajetória as nossas atitudes são condizentes com aqueles que nós servimos. E nós precisamos entender que é mediante arrependimento, confissão, renúncia e entrega que isso vai acontecer, querido. Não é um passe de mágica, mas não é fechando o nosso coração, não é pensando de nós mesmos mais do que convém. Eu sou muito boa pessoa. Não é assim. É reconhecendo o Senhor. Como Paulo disse, dos pecadores eu sou o pior. Paulo disse isso. O maior escritor de cartas da Bíblia disse que dos pecadores ele era o pior. Que aquilo que ele não queria fazer, isso ele fazia. E aquilo que ele queria fazer, que não queria, ele fazia, e o que ele queria, ele não fazia. Significa que a nossa natureza vai muitas vezes dominar a nossa vida, e nós precisamos sujeitar a nossa natureza e a nossa mentalidade a Cristo. Feche seus olhos, você que está aqui ou você que está sentado aí. Vamos orar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra